Imagine só receber um diagnóstico errado e ainda ter que fazer um tratamento que não era preciso. Vamos ver agora na reportagem de Diego Sombra como a justiça pode ajudar em casos como este. O que você faria se recebesse um diagnóstico errado? Este homem, que prefere não mostrar o rosto, passou por essa situação. Em 2014, ele fez um teste de HIV. O resultado deu positivo, mas o paciente não tinha o vírus. Você se destrói, entendeu? Porque você passa um filme na sua vida de tudo que você fez, o que você errou. O engano só foi esclarecido tempos depois, quando os testes foram refeitos. O paciente já tinha sido até medicado. O susto traumatizou o jovem e deixou sequelas. Em 3 meses eu pulei de 90 quilos para 140 quilos. Eu tive, até hoje, por exemplo, eu sofro consequências por causa do coquetel. Né? Eu tenho enjoos terríveis, entendeu? Eu sofro hoje de refluxo, assim, constante. Um caso parecido ocorreu em Araxá, município de Minas Gerais. Enquanto estava grávida, uma mulher também recebeu um diagnóstico falso positivo para o HIV. Depois do parto, ela foi submetida ao tratamento e tomou por 3 anos uma medicação para evitar a proliferação do vírus. Só então a paciente fez outro exame e descobriu que era saudável. Diante do equívoco e dos transtornos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais decidiu que o município de Araxá deve pagar uma indenização por danos morais no valor de R$30 mil à mulher e à filha dela. De acordo com esta advogada, a depender do caso, o paciente diagnosticado de maneira errada pode receber ainda reparação por danos materiais e entrar com a chamada ação de perda de uma chance. É quando, vamos usar um exemplo, a pessoa teve diagnóstico de leucemia. Mas, a bem da verdade, ela não tinha leucemia, ela tinha HIV. E aí é só um exemplo hipotético. Ela, durante 1 ano, fez o tratamento de leucemia. Mas depois de 1 ano, ela descobre que, na verdade, ela tinha HIV. Durante esse 1 ano que ela poderia estar se tratando da doença correta e se tratou da doença errada, ela perdeu a chance, talvez, inclusive, de minimizar os danos que a doença poderia vir a causar. Então, isso normalmente é revertido em cunho pecuniário, porque a gente não consegue voltar no tempo, não tem como fazer a pessoa se retratar disso. Então, mas é uma outra vertente, que não se confunde nem com dano material, nem com dano moral. Nem todo mundo sabe, mas alguns fatores podem sim alterar o resultado de um exame. Gravidez, doença autoimune e infecção viral aguda são alguns deles. Justamente por isso, este médico infectologista ressalta a importância do teste confirmatório. Acreditar no primeiro diagnóstico, nem pensar. O exame de laboratório é um exame complementar. Então, o médico ele pede esse exame quando ele faz uma suspeita clínica. Depois de conversar com o paciente, depois de examinar o paciente, ele levanta uma hipótese diagnóstica e solicita o exame para fazer diagnóstico. Só que, em alguns casos, alguns exames, por exemplo, que são feitos com um método que se chama ELISA, eles podem vir em falso positivo. Por isso que é importante se confirmar esse diagnóstico, tanto pela clínica do paciente como por outro exame.